alegria imensa a gente estar aqui junto para que possamos, nessa reunião, temos não só a oportunidade de conversarmos acerca da doutrina espírita, mas também que nos enseja a possibilidade de nos vermos, mesmo que a maioria aí das pessoas estejam ainda muito envergonhadas, com as suas câmeras desligadas, mas eu tenho certeza que, ao final, todo mundo já vai estar mais confortável e vai ser uma grande alegria podermos nos reunir também olhando as carinhas uns dos outros. A tecnologia nos enseja essas possibilidades, né? E que esse momento onde nós vivemos um tanto de incertezas, certamente a tecnologia, que é obra do homem com a permissão do Pai, nos enseja essa possibilidade. Eu fico imaginando se fosse há alguns anos atrás, algumas décadas, se a gente estivesse atravessando uma situação dessa, como que seria? Hoje, com os recursos que temos nas mãos, estamos mais próximos. Mas se fosse antigamente, talvez a gente estaria vivendo períodos de mais dificuldade emocional. Então, é uma alegria imensa. O tema que nos foi proposto para conversarmos, como o Araci já nos colocou, é expiações coletivas. Muito bem. Se dermos uma analisada, uma avaliada na história da humanidade nos últimos 600 a 700 anos, vamos nos deparar com uma série de circunstâncias, de situações que culminaram em desencarnes coletivos. Podemos elencar algumas poucas para que a gente possa se situar. A peste negra, por exemplo, que aconteceu entre os anos de 1347 e 1351, ceifou a vida de 50 milhões de pessoas aproximadamente. Em 1912, já no século XX, o naufrágio do Titanic, tão conhecido pelas telas de Hollywood, ceifou a vida de 1.500 pessoas. A Primeira Guerra Mundial, acontecida entre 1914 e 1918, culminou com a morte de 20 milhões de pessoas. Com a gripe espanhola, que veio exatamente na sequência da Primeira Guerra, causada pelo vírus influenza A, o subtipo H1N1, que ainda continua conosco até os dias atuais. A gripe espanhola, entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920, ceifou a vida de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo e acometeu metade, 50% da população do globo naquela época. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ceifou a vida de 70 milhões de pessoas. O desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, culminou na morte de 90 mil companheiros e irmãos nossos. Os acidentes aéreos, que são vários, vou citar apenas 3 dos mais conhecidos para nós. O acidente da Gol, em setembro de 2006, com 154 mortos. O da TAM, naquele fatídico dia no aeroporto de Congonhas, que o avião não conseguiu parar, e a gente se lembra muito bem, que desviou lá no final da pista, bateu no posto de gasolina, explodiu, e 199 pessoas morreram carbonizadas. O acidente da Air France, no voo que ia do Rio a Paris, em junho de 2009, com 228 mortos. O terremoto no Haiti, em janeiro de 2010, ceifou a vida de 200 mil pessoas. Aquele fenômeno das Torres Gêmeas que aconteceu, com aquela situação extremamente entristecida para todos nós. Em 11 de setembro de 2001, eu me lembro perfeitamente que eu estava aí em Itaém, trabalhando no Hospital Maria Moreira, fazendo endoscopia, inclusive da minha sogra na hora. E ela me falou que estava acontecendo um acidente, que tinham derrubado os prédios nos Estados Unidos. E eu pensei assim, nossa, mas realmente essa sedação está fazendo um efeito danado, porque Nádia está delirando. E depois, quando eu acabei aquele período de exames, eu fui até a sala dos médicos, eu também estava de plantão naquele dia, e vi a tragédia. Em 3 mil pessoas aproximadamente
faleceram naquele episódio. O tsunami da Indonésia, em dezembro de 2004, ceifou a vida de 280 mil pessoas, de 3 continentes diferentes. O terremoto de tsunami no Japão em 2011, 15 mil pessoas morreram. As chuvas em Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, em 2011, também lembramos muito bem, 900 pessoas desencarnaram. E o acidente da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013, 242 pessoas morreram. E assim a gente poderia falar de muitos mais eventos. Os incêndios em São Paulo, no edifício Andraus, no edifício Joelma e tantas outras circunstâncias que nos remetem a um pensamento, a um questionamento. Por que será que isso acontece? Qual é o motivo dessas circunstâncias, dessas situações? Eu gostaria de contar aqui a história de um menininho. Esse menininho contava com seus 12 anos de idade naquela época, isso era dezembro de 1961. Ele, católico, trabalhava na cruzada eucarística da igreja que frequentava próximo à sua casa. Ele era coroinha. E aqui, naquele domingo, do dia 17 de dezembro de 1961, ele, saindo com os seus amigos da igreja, se deparou com uma cena extremamente intrigante para ele, onde ele enchia o coração de expectativa. Havia nas ruas daquela cidade onde ele residia, no estado do Rio de Janeiro, uma verdadeira balbúrdia, onde caminhões do circo que ali se apresentava demonstrava para todos, nos carros, nos caminhões abertos, os espetáculos dos animais, das dançarinas, dos palhaços, dos trapezistas, convidando a todos daquela cidade para a última sessão daquele circo, o Gran Circo norte-americano, que faria a apresentação no Brasil naquele dia último. Então seria a última oportunidade para aqueles habitantes da cidade poderem ver aquele circo tão glamuroso. E ele, inocente como os outros amigos, logo responderam em uníssono: eu vou, eu vou, eu vou. E todo mundo se animou para ir para o circo, já que não poderiam perder aquela oportunidade. Ele, como os demais, romperam para suas casas em ansiosa expectativa. A sessão estava agendada para iniciar-se às 14 horas e 30 minutos daquele dia, daquele domingo. E meio-dia ele já estava pronto. A roupa esmerada. Era domingo, era necessário colocar uma roupa de sair para que ele pudesse ir até o circo. Bastava que esperasse a chegada do pai, que era motorista, chofer, e trabalhava naquele dia, para que ele, chegando, pudesse lhe dar o dinheiro para tão esperado espetáculo no circo. E assim ele fez. Mas o tempo foi passando. 12:30, 1 hora, 1:30. Os seus amigos já estavam se deslocando com as suas famílias, ou sozinhos, ou com seus tios, ou com outros amigos, para o espetáculo circense. E ele dizia: nós nos vemos mais tarde, daqui a pouco eu chego lá. E foi passando o tempo. Deu 14 horas e seu pai não chegava. 14 horas e 30 minutos, o espetáculo iria começar. E seu pai, que nunca se atrasava, naquele dia, não chegou na hora. 15 horas, finalmente o seu pai chega em casa. E ele olha para o seu pai e disse: pai. Aí o pai olha para o filho: ah, meu filho, o circo, né? Pois é, pai. E aí, dá tempo ainda de você ir? Eu disse: pai, agora já não dá. Até que eu saia daqui, que eu pegue uma condução, que eu possa chegar até onde o circo está, eu já perdi a sessão. Então, infelizmente, não é mais possível. E ele, sem reclamar, entristecido pela oportunidade que perdia, foi trocar de roupa. Tirar a roupa de sair, vestir a roupa de ficar em casa. E, aproximadamente às 15 horas e 15 minutos, ele ainda estava trocando de roupa. Ele começa a ouvir uma grande gritaria. Pelas ruas da cidade, do seu bairro, ele começa a ver as pessoas enlouquecidas. Pessoas gritando, mães e pais desesperados, irmãos, pessoas que se jogavam contra as paredes, contra o chão, numa situação extremamente desesperadora. E ele não estava compreendendo o motivo daquela circunstância, até que olha para o céu e vê a fumaça. Havia fogo. O fogo consumia aquele circo. E ele viu situações extremamente
entristecedoras. Sob os sons das sirenes, das ambulâncias, do corpo de bombeiros, veio chegando a noite para aquela cidade. Os terrenos ao redor viam-se transformados em verdadeiros necrotérios ao céu aberto. O governo precisou lançar mão dos terrenos ao redor para transformar em cemitérios, já que foram muitos os que morreram naquele dia. E naquela noite, a cidade adormeceu mais triste. Ele perdera amigos, companheiros, colegas de escola, que conviviam com ele no seu dia a dia, não só na igreja, não só na vizinhança. Se lembrava de um grande amigo que era filho único até então, mas que estava numa expectativa tão grande, pois a mãe, depois de 12 anos de intenso tratamento, havia conseguido engravidar-se. Eram gêmeos e ele estava exultante de alegria. Mas, infelizmente, ele não continuava para continuar aquela história. Também se lembrava do dono de um armarinho, um homem muito calmo, muito sereno, onde ele ia sempre comprar algumas quinquilharias para sua casa, onde tinha linha, agulha, dedal e pequenas coisas naquela mercearia que ele tinha ali perto da casa. Naquele domingo, o dono da mercearia havia ficado em casa e a sua mulher e a sua filha, única filha, tinham ido ao circo. Ele perdera ambas. E, como todos, de alguma sorte, enlouqueceu também. Ele teve uma loucura diferente. Ele fechou a sua casa, lacrou o seu armarinho, o seu comércio, e foi para as ruas. E, como era um homem bom, a sua loucura o fez pregar as coisas de Deus. Falava da bondade, falava do perdão, se lembrava de Jesus. E ele escrevia por todos os lugares onde passava palavras de engrandecimento, palavras de alegria. Ele atravessou a ponte e foi viver na cidade do Rio de Janeiro, onde continuou até desencarnar a mesma tarefa que tinha abraçado, na sua loucura no bem, pregando e difundindo as palavras de gentileza. Ele, o profeta gentileza, perdeu sua filha e a sua esposa naquele fatídico dia 17 de dezembro de 1961. O tempo passou e aquele rapazinho, já com seus 17 anos, teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E um dos livros primeiros que fez a sua leitura foi um livro de vários extremamente importantes publicados sobre a abençoada mediunidade de Chico Xavier. O livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, onde Humberto de Campos escrevia. E logo as primeiras mensagens, a sexta, para ser mais exato, ele lia Tragédia no Circo. O seu coração, é verdade, descompassou naquele instante. Será que é o mesmo circo? Será que é a mesma vivência, a mesma história? E assim, ele se debruça a ler aquela história. E nos narra Humberto de Campos, que contava os idos do ano de 167 depois de Cristo. A cidade era Lyon, na França. A cidade lionesa, na antiga Gália, que fazia parte do Império Romano. Naquela ocasião, a cidade estava em polvorosa, já que receberia uma visita de um grande general romano que estava prestes a se aposentar. Lúcio Galo, um dos maiores generais de toda a história de Roma, estaria passando por ali, pernoitaria na cidade de Lyon. E aqueles que se reuniam na grande praça estavam afoitos para encontrar alguma forma de, festejando, homenagearem aquele grande general. E as pessoas reunidas na cidade, naquela praça, buscavam alternativas para que pudessem, assim, homenageá-lo. Muitos pensavam, como que nós vamos fazer? Vamos fazer uma luta de gladiadores? Mas os gladiadores
já são coisas comuns. Precisamos de uma coisa que nem Roma ainda tenha visto. Uma coisa inusitada, uma coisa nova. E todos puseram-se a pensar, mas e as dançarinas, as bailarinas estão ótimas. Não, vamos ter sim esse trabalho, esse evento, essa apresentação, mas ainda assim é pouco. E pensaram, vamos trazer os auroques, que são bovinos selvagens. Vamos colocar os auroques para lutarem na arena. Vai ser um espetáculo grandioso. E eles se empolgaram, mas ainda assim, aquele que estava à frente das atividades disse, não, acho que isso ainda não é adequado. E as feras? Vamos levar os cristãos às feras, alguém gritou lá ao fundo. E ele sorrindo sarcasticamente, mas as feras estão preguiçosas. Afinal de contas, já se fartaram tanto da carne desses impenitentes cristãos. Até aqueles dias, mais de 20.000 cristãos já haviam sido assassinados nos festejos, nos circos daquela cidade. Então, até as feras já não estavam mais dispostas à carnificina. E aí, o que estava à frente daquela reunião disse, mas eu tenho uma grande ideia. Nós podemos pegar mais ou menos 1.000 cristãos, entre mulheres e crianças. E a gente poderia levá-las para a arena e colocaríamos na arena, verdadeiras estacas de madeira ao redor, bem juntas, deixando pequenos espaços para que só as pessoas, as mulheres mais fortes, conseguissem escapar. A gente vai colocar essas estacas, vamos embebê-las em resina, em óleo, para que a gente possa atear fogo. E lá no meio daquela confusão, nós vamos pegar aqueles cavalos que já não nos servem, que não servem mais para os nossos jogos, e vamos libertar esses cavalos no meio dessa gente. E tenho certeza que vai ser um espetáculo grandioso. Aqueles que não morrerem queimados, certamente vão morrer pisoteados pelos animais. E assim, todos empolgados, concordaram com aquela proposta indecente. E ele disse, olha, nós não temos guardas suficientes. Precisamos contar com a ajuda de todos vocês. Aqueles, por favor, que se dispuserem, por favor, levantem a mão. Nós precisamos ir atrás desses cristãos. E aquela grande multidão ali reunida, cerca de 1.000 pessoas, levantaram as suas destras. Havia naquele meio homens, mulheres, adolescentes, todo tipo de gente que compactuava com o patrício que estava à frente daquela reunião. E assim, durante aquela madrugada, noite adentro, 1.000 pessoas aproximadamente invadiam as casas, invadiam as humildes residências nos bairros onde os cristãos se reuniam, moravam, e iam arrancando de dentro delas mulheres e crianças de todas as idades, levando-as para o circo. E na tarde daquele domingo, ali estava aquele espetáculo horrendo. E as pessoas que ali foram levadas encontraram a desencarnação. Vitimadas muitas pelo fogo, vitimadas outras pelas patas dos animais que as despedaçavam vivas. E assim, conclui Humberto de Campos nessa mensagem, que passados quase 18 séculos, a justiça divina reunia de novo, com diversos sexos e idades, aquelas pessoas que lá, nos idos de 177, haviam provocado toda aquela circunstância. E ali devolviam a vida o que da vida haviam usurpado, encontrando finalmente a paz para suas consciências. E assim, aquele rapazinho ainda continuava intrigado. Cerca de 1 ano depois, ele se deslocava à cidade de Uberaba, onde faria sua primeira palestra aos 18 anos de idade. Aquele homem negro, baixinho, de olhos verdes, com a fala poderosa, conhecido como José Raul Teixeira. A palestra foi às 19 horas. Às 21, ele se encontrava no grupo espírita onde Chico Xavier estava se reunindo todas as noites antes de fundar a Casa Espírita da Prece. E ali, na comunhão espírita cristã, ele se situou às 21 horas e disse para si mesmo,
Eu não vou sair daqui enquanto o Chico não fechar o centro e não me empurrar para fora. Eu quero e desejo muito estar com ele. E ali naquela reunião, as pessoas comuns que chegavam para assistir às palestras foram saindo, e ao final da noite só ficaram algumas poucas pessoas, dentre elas Raul Teixeira, com seus 18 aninhos de idade. As perguntas eram as mais variadas e intrigantes, e o clima era de tanta amizade que ele se encorajou e fez uma pergunta para Chico. E Chico levantou a voz e disse: Senhor Chico, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta. E aí Chico, com aquele olhar doce, meigo, olha para ele e disse: Oh, meu querido niteroiense, como que está fulano, como que está ciclano? E Raul Teixeira nem imaginava que ele tinha conhecidos que o próprio Raul conhecia. E aí Raul perguntou: eu li aquela mensagem de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas sobre a tragédia no circo. Mas tem uma coisa que eu ainda não compreendi. Por que foi necessário tanto tempo transcorrer para que aquelas pessoas pudessem resgatar um débito que contraíram tantos anos antes? E aí Chico, tranquilamente, inspirado por Emmanuel, como sempre, diz que é porque Deus não dá nó, não dá ponto em nó, não dá nó em ponto cego. E é necessário, Raul, que para que as pessoas possam resgatar os seus débitos, elas tenham consciência disso. Elas tenham o preparo necessário para que assim possam, compreendendo, entendendo, se sentirem verdadeiramente libertas. E não criarem em si o sentimento de que são vítimas, o sentimento de que não estão agindo ou sofrendo as consequências dos seus próprios atos que precisam ser transformados. E assim, Raul Teixeira, que vivenciou essa experiência e por um acaso não estava presente no circo, pôde compreender toda a história. Ele, neófito na doutrina espírita, nessa existência, pôde compreender com mais clareza toda aquela circunstância que ocorreu na sua cidade, quando ele tinha 12 anos de idade. Então, quando a gente analisa essas circunstâncias e todas as outras, a gente se enche de dúvidas em alguns aspectos. Porque pensamos que a doutrina espírita nos explica com muita clareza as situações onde nós, indivíduos, precisamos resgatar os débitos que nós provocamos com as nossas ações. Isso é muito claro, isso é muito lógico. Mas quando se trata de expiações ou de questões coletivas, onde, às vezes, grupos imensos de pessoas se reúnem sobre uma circunstância qualquer, como nós vimos, houve calamidades onde 100 milhões de pessoas faleceram, 50 milhões, 70 milhões, 20 milhões, é um grupo imenso de pessoas, e a gente fica se perguntando, será que realmente as pessoas que estão envolvidas nesses processos são pessoas que todas estão ligadas às mesmas circunstâncias? Então, essa é uma dúvida que o próprio Kardec tinha. E no livro Obras Póstumas, o livro que ele não teve a oportunidade de revisar, na parte primeira ainda, um capítulo que fala de questões e problemas, Kardec formula uma questão, que é a seguinte: nos diz ele, como está escrito, o Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente ou como expiação do passado. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos. Às vezes uma família inteira, às vezes toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, assim sobre os inocentes como sobre os culpados. E a resposta, quem dá, é um espírito que tem por nome Clélia de Plantier.
E a resposta de Clélia é extremamente interessante e esclarecedora. É óbvio que aqui precisamos abrir um parênteses, já que o próprio Kardec nos instigou à necessidade de analisarmos todas as informações provenientes da espiritualidade, usando o crivo da razão, a lógica, para que possamos aceitar, acatar alguma informação como verdadeira. Ainda nos diz que é necessário que nós observemos se há universalidade no ensino dado pelos espíritos em vários pontos. Então, aberto esse parênteses, que a gente entende que aqui é um espírito que dá essas informações, num livro que não foi revisto por Kardec, já que ele veio à tona, obras póstumas, depois que ele desencarnou, obviamente, né? Então não foi obra dele propriamente, são anotações que ele tinha, mas guardadas essas questões, Clélia de Plantier nos fala do tríplice aspecto das ações humanas. E ela nos fala que a lei que rege o universo, a lei que rege a necessidade da expiação, como o resgate, como o pagamento das dívidas, como a punição necessária de acordo com as nossas próprias escolhas, ela rege tudo e todos, em todos os níveis, tanto do ponto de vista material, moral, intelectual. Essas leis regem tudo. E ela nos fala que a ação do ser humano, ela é diversa. Assim, nós, homens e mulheres, vivemos pelo menos em 3 esferas diferentes. Temos uma vida na esfera privada, na esfera individual. E assim, temos comportamentos que, de acordo com o indivíduo, podem ser bons ou maus. Também temos um comportamento, uma vida, que é da esfera da família. Dessa forma, nós podemos ter atitudes como pais de família, como irmãos, como mães, como companheiros desse núcleo familiar, e podemos ter atitudes boas ou más na esfera da vivência em família. E temos também a esfera da nação, como cidadãos. E como cidadãos, em todos os níveis, em todas as esferas, no nosso caso, no nosso país, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, todos nós, como cidadãos, podemos ter comportamentos ou escolher comportamentos que podem também ser bons quanto maus. E desta maneira, nós vamos entender que em todas as esferas de comportamento podemos ter alternativas muito variadas. Dessa forma, podemos ser uma pessoa, de uma certa maneira, com um comportamento inadequado para nós mesmos. Podemos, por exemplo, ser pessoas que estejam ligadas aos vícios de toda a ordem, né, prejudicando a própria saúde. Podemos ser tabagistas, etilistas, podemos ser pessoas rigorosas demais com a gente mesmo, pessoas que não se perdoam, pessoas que são perfeccionistas e que vamos trazendo para as nossas vidas individuais, pessoais, problemas a serem consertados no futuro, que vão gerar talvez expiações. Mas nós podemos ser essa pessoa ruim de uma certa forma para conosco mesmo, mas podemos ser um excelente pai de família, uma excelente mãe, um filho extremamente comprometido. Podemos ser cidadãos comprometidos com o bem comum, com o bem público. Ao mesmo ponto que nós podemos ser pessoas boas no trato conosco mesmo, temos comportamentos saudáveis, adequados, do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, mas sermos tiranos domésticos. Podemos ser aqueles que somos ótimos pais de família, somos ótimas pessoas para o núcleo de afinidade no qual nos situamos, mas podemos ser pessoas que lesam o patrimônio público. Pessoas que têm comportamentos que são inadequados, desde o não pagamento de impostos aos desvios de toda a ordem. E a gente poderia acrescentar a conduta na esfera do planeta, no comportamento que temos com
os cuidados que deveríamos pelo menos ter com o nosso planeta, a nossa habitação. E aí a gente vai compreender que há circunstâncias que não dependem única e exclusivamente do comportamento individual. Assim, por exemplo, há famílias que se comprometem porque não cuidam, por exemplo, de educar os seus filhos, que não cuidam de podar as asas, de encaminhá-los para o bem. E com uma certa conivência, seja pela ignorância, seja pela omissão, vão trazer consequências que a família vai ter que resgatar. Às vezes a família usurpa outra família. Por exemplo, às vezes uma família está com uma situação difícil, né? Alguém na família desencarna, o pai da família, o pai daquela família, o patriarca, e aí a família, a mãe com seus filhos começa a passar necessidade, mas eles têm uma terra, por exemplo, têm um patrimônio, e alguém naquela circunstância se aproveita daquilo para comprar com um preço muito baixo e vai prejudicar uma outra família. Dessa maneira, aquela família adquire um karma, adquire um problema que precisa sanar. E aquilo foi tomado em conjunto, com a conivência de todos. Alguns com mais responsabilidade do que outros, é verdade, em várias circunstâncias, mas todos comprometidos. Assim também podemos compreender como uma cidade, um estado, um país pode, por exemplo, nutrir questões relacionadas aos preconceitos de toda ordem, preconceitos raciais, por exemplo, e com a conivência de todos, aquilo se instala de uma maneira cancerosa no seio da sociedade. Mesmo que as pessoas digam que não são racistas, que não são preconceituosas, não se deixam envolver, por exemplo, pelas pessoas a quem elas dizem que não tem nenhum tipo de problema. E assim, a lei de Deus, por uma coisa que o próprio Raul Teixeira chama de psicoímã, vai atraindo os seres para as mesmas circunstâncias, para as mesmas situações. E assim, se reúne no momento adequado, onde uma circunstância qualquer vai acontecer, para que aquelas almas que se comprometeram juntas possam resgatar juntas os débitos que elas mesmas adquiriram por sua liberdade de ação. E assim a gente vai compreender porque, em certas circunstâncias, dessas mais dramáticas, vamos ver pessoas que não tinham nada a ver com aquela circunstância, que iam viajar naquele avião e de repente não viajam, porque se atrasam, porque acontece alguma circunstância, uma situação qualquer, e elas não embarcam naquele voo que estava fadado a cair, porque já se sabia que existia um problema com aquela aeronave. A aeronave não cai para matar as pessoas. As pessoas que estão lá dentro foram instruídas, orientadas, guiadas, muitas vezes pelos seus próprios anjos guardiães, que sabem melhor do que nós mesmos as necessidades que temos, e reúnem naquele ambiente, naquela circunstância, naquele momento, onde algo vai acontecer, os espíritos necessitados de passar por aquele problema, por aquela situação, com vistas não à dor, com vistas não ao sofrimento, mas com vistas à libertação, com vistas à quitação de suas consciências para com a lei. E assim vamos compreender que existem compromissos efetivados pelos indivíduos, pelas famílias, pelas nações, pelos planetas. Em 1952, Emmanuel escreve o livro Roteiro. E na mensagem número 6 também, se não me falha a memória, 11, Educandário, ele vai nos falar que existem no planeta, naquela época já existiam pouco mais de 20 bilhões de espíritos encarnados, fazendo parte da população do planeta. Planeta de expiação e de provas, com algumas exceções de missionários que aqui estão com o objetivo de nos auxiliar na nossa própria redenção. A maioria esmagadora de pessoas, de espíritos que aqui vivem, são espíritos também de provas e expiação. Ou seja,
espíritos em débito com as leis divinas. E assim nós compreendemos que no nosso próprio planeta temos aqui espíritos também todos comprometidos uns com os outros, nessa psicosfera imensa de espíritos que estão a caminho da angelitude, tropeçando muitas vezes nos seus próprios erros, nos seus próprios equívocos, resgatando esses débitos através das vidas sucessivas, através das experiências que marcam. Por isso as encarnações são tão importantes, porque é através da experiência que o espírito adquire os impactos necessários para se desfazer daquelas amarras, daquelas cristalizações a que o tempo e as escolhas equivocadas foram provocando. E assim, os espíritos vão se reunindo nas mesmas famílias, nos mesmos grupos, nas mesmas comunidades, afins com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas ideias, né? E assim, o mais importante que a gente precisa entender é que a expiação é só parte de um processo muito maior, muito mais glorioso, geralmente precedido do remorso ou do arrependimento, por assim dizer, vem a parte da expiação, onde o espírito é convocado, muitas vezes, a sentir na própria pele as circunstâncias que ele provocou, as dores que ele fez surgir no irmão. Então, as circunstâncias são as mais variadas, mas há um determinado momento em que ele já não mais tem impostas essas circunstâncias, mas ele escolhe. Uma vez que a consciência começa a entender o processo, o próprio espírito vai escolher as circunstâncias pelas quais ele precisa passar. E assim lhe dando ensejo para os resgates, tantas vezes dolorosos, mas tantas vezes libertadores. Depois desse processo expiatório, vai compreender o espírito que não é, como nos diz Jesus, a dor que cobre a multidão de pecados. O processo que rege o universo, a lei maior que sobrepuja todas as outras, que vem em primeiro lugar, como nos diz Jesus no diálogo que faz com Tiago e André, após a saída de Nicodemos, naquela noite em que ele é procurado por Nicodemos, o doutor da lei, o fariseu, e ele lhe dá aquela lição que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Entabulam um diálogo, os três, André, Tiago e Jesus. E Jesus, como está exarado no livro Boa Nova, no capítulo 14, lição a Nicodemos, Jesus vai explicar para os dois discípulos aquilo que ainda eles não conseguiam compreender, assim como Nicodemos, como era possível nascer de novo. E Jesus, no diálogo impressionante que faz com esses dois espíritos, seus apóstolos, vai esclarecendo as leis que regem o universo inteiro, que é no processo de renascimento, de novas experiências, que o espírito vai adquirindo a robustez espiritual, a robustez moral, se desfazendo das energias deletérias, das arestas que precisa parar, para assim se modelar ao destino que lhe aguarda, que nos aguarda a todos nós, o destino da angelitude. Mas em determinado momento do diálogo, Tiago, compreendendo a necessidade de encarnar para sofrer na própria pele as circunstâncias que a gente escolhe mal, ele diz, mas Senhor, desta maneira, onde há um assassino, sempre haverá necessidade de haver um outro que lhe assassine também, para que ele possa resgatar o seu débito. E o mal jamais será extirpado, porque onde um fez o mal, outro precisará estar presente para lhe fazer o mesmo mal, e assim ele tem a oportunidade de resgatar o seu débito. Mas esse que fez o mal, por sua vez, entra em débito com a lei. E isso vira uma bola, um círculo, uma bola de neve que nunca mais vai acabar. E aí Jesus, calmamente, serenamente, explica para os dois discípulos que antes do não matarás, antes do não adulterarás, existe na lei
o amar a Deus sobre todas as coisas. A lei que rege o universo, a lei que modela a vida, é a lei de amor. E é por amor que nós vamos vivenciar todas as experiências, para que, pelo amor, com o amor, possamos não espiar, mas reparar todos os males que nós, na nossa ignorância, tenhamos escolhido fazer. E assim, vamos compreendendo que no processo de caminhada para Deus, as expiações, é bem verdade, se fazem necessárias, porque nós ainda precisamos desse impacto da dor para nos desvincularmos dessas cristalizações mentais. Mas é somente o amor que vibrar em nossos corações e que nos permitir, de uma maneira definitiva, agirmos em consonância com as leis divinas, que há verdadeiramente de nos libertar. Assim, que as lições do Mestre, as lições de Jesus, possam calar fundo em nossos corações e jamais nos apeguemos às ideias expiatórias, mas sim à ideia fervorosa de que o amor é que vige no universo. E é o amor que nos arrebatará para os altiplanos da vida, nos tornando assim espíritos puros, espíritos angelicais. Que a luz do Cristo, nosso modelo, nosso guia, envolva os nossos corações em cada dia de nossas vidas. E que nós, a cada instante, possamos abraçar essa vivência do Evangelho como norma de conduta, como regra, como norma de atividade, para que a gente possa sempre oferir os melhores resultados, porque Deus e Jesus estão conosco, mas esperam a nossa vontade, a nossa ação. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente. É uma honra, em especial nesta noite, em que a casa, que é a minha casa, que é aquela que me deu toda a base, inicia essa tarefa tão grandiosa de levar a mensagem espírita aos 4 cantos do planeta, agora também pelas vias virtuais. Luz e paz aos corações. Então, tá me ouvindo, André? Estou te ouvindo, estamos todos. Neste momento, nós queremos agradecer, né, a sua participação tão importante para esse início dessa atividade virtual na nossa casa espírita. Agradecer assim de coração o seu amor, o seu carinho por esta tarefa, por esta casa espírita que eu sei que você ama, né? Então, os nossos agradecimentos a você, viu? Que Deus o abençoe cada vez mais, iluminando, direcionando esse caminho da divulgação doutrinária. Agradecemos também a todos aqueles que se fizeram presentes, né? Para nós é uma imensa alegria. E desta forma, agradecidos, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então nos aquietando, elevar os nossos pensamentos a Jesus nesse instante, a Deus, o nosso Pai, a fim de agradecermos a dádiva, o presente deste dia de bênçãos. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos em Teu santo nome. Agradecemos, Senhor, pela bênção da doutrina espírita em nossas vidas. E agradecido, Senhor Jesus, possamos nós, espiritualmente, darmos-nos as mãos uns aos outros e elevarmos os pensamentos a Ti, Senhor,
para te dizermos muito obrigado por esta noite de bênçãos. Mas também, Senhor Jesus, que as nossas vibrações, que os nossos sentimentos de amor possam alcançar todos aqueles que se encontram em sofrimento, vitimados pela pandemia, que ora, Senhor Jesus, assola o nosso planeta Terra. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu coração misericordioso envolva a cada um de nós nestes momentos, dando-nos o ânimo, dando-nos a compreensão, a fé verdadeira, Senhor, para que possamos nos fortalecer espiritualmente e caminharmos, Senhor, com passo seguro rumo à nossa libertação. A libertação de todo o mal, de toda a sombra que ainda persiste em nossos corações. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e permita que em Teu nome, e em nome de Deus, o nosso Pai, possamos finalizar a nossa reunião doutrinária desta noite com votos de muita paz, de harmonia e de saúde verdadeira para todos nós que aqui nos encontramos. Sede, pois, conosco, Senhor, agora e sempre. André, então, fica alguns minutinhos, André, para alguma pergunta? Aí, Pode ser? que Se sabe. alguém... Nós nem falamos de pandemia, hein? Você vê que eu falei de expiação coletiva sem tocar na palavra pandemia. Então... E aí, legal! Aí, ó, estamos até nos Estados Unidos, você quer mais o quê? Se alguém tiver, né, alguma pergunta para André, André ainda se coloca alguns minutinhos aí à disposição, né, André? Temos até meia-noite. É uma alegria. Queria ver a carinha desse povo aí, tá todo mundo escondido atrás dessas câmeras. Eu aposto que Renatinha tá doida para ver todo mundo e ninguém vê. Mas eu tô à disposição. Um abraço, Renata. Jura? Renata? Oi, Audrey. Um abraço, querida. Tudo de bom? Vamos ver todos vocês. É isso aí. Tudo bem, o pessoal fica envergonhado mesmo. É assim mesmo. Normal, isso passa. E aí, vovó? Aí, vovó Elane tá ali, ó. Beijo pra vocês, que bom vê-los. É bom ver as carinhas. Dona Lima, eu já tinha um tempo que eu não via. Alegria. Maria, o povo que tá escondido ali, ó. Jucinha, Leidinha, deixa eu ver aqui não. Leidinha, Jucinha já foi embora. Maridi, Denise, a Jucinha tá aí também. Sadizinho, tá ali, Sadi, do Carmo, que bom. Ilen, Bruna, Valentine, Eliana, que bom, né? Alegria a gente estar junto. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso as reuniões aqui do Centro Espírita do Caminho. E tem ali Denise, que eu arrastei lá de Teixeira. Bem-vinda, Denise. Então, fica aí a nossa gratidão e o nosso convite para o próximo domingo, né, às 19 horas, que estejamos juntos novamente. E a você, André, né, de forma muito especial, a nossa gratidão. Fiquem com Deus. Honra e alegria para mim também. Beleza, um abraço. Gente. Beijos, queridos. Foi muito bom. Um abraço a todos. Valeu, André. Cláudio, um abraço para você. Tchau, um abraço, querido. Beijo grande. Beijos. Eu vi já Joelana. Treinou.